Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos a primeira aula do canal falando sobre sistemas de numeração. A princípio, iremos abordar algumas características sobre o sistema de numeração romano. Antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Agora sim, bora para a aula! Então vamos começar agora a nossa aula sobre sistemas de numeração. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que é um sistema de numeração. Então, um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número de determinado conjunto. E conforme já falado, vamos iniciar agora os estudos sobre o sistema de numeração romano. Então, o sistema de numeração romano é um sistema de numeração que utiliza-se apenas 7 símbolos. Então, nós temos aqui essa hastezinha que representa 1, a letra V que representa 5, a letra X que representa 10, a letra L que representa 50, a letra C que representa 100, a letra D que representa 500 e a letra M que representa 1000. Nem sempre estes símbolos foram utilizados dessa forma. Os símbolos evoluíram conforme o tempo foi passando. Então, um exemplo que eu peguei aqui para vocês é o número 5, que antigamente ele era representado desta forma aqui, como se fosse uma mão aberta. Com o tempo foi simplificado para a letra V, né, bem mais fácil de se escrever. E temos também o número 1000, que sofreu grandes mudanças desde o primeiro símbolo que se tem que o representava. Sobre as regras do sistema de numeração romano, nós temos aqui que os símbolos 1, 10, 100 e 1000 podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Então aqui a gente consegue verificar que o número 5, 50 e 500 não podem se repetir, por uma questão óbvia até, né? Se eu repito o 5 duas vezes, eu tenho quanto? 10, mas eu tenho um símbolo que representa o 10, então eu não preciso repetir o número 5. A mesma coisa, o número 50, se eu repito o 50, eu tenho 100, e eu tenho um símbolo para ele também. E se eu repito o 500 duas vezes, eu tenho 1000, que eu também tenho um símbolo. Então, os únicos números que não podem ser repetidos, e fica até fácil da gente entender o porquê que não podem ser repetidos, é o 5, o 50 e o 500. Outra regra que o sistema de numeração romano tem é que um número de menor valor colocado à esquerda de um de maior valor, ele vai ser subtraído desse número de maior valor. Então, como assim? Olha aqui para vocês verem este número. O número 1 antes do número 5, é um número de menor valor. Então, você vai fazer uma subtração. Então, vai fazer 5 menos 1, 4. Então, esse número aqui é o 4. Novamente, aqui o 1 antes do 10. Então, 10 menos 1, 9. O 10 antes do 50, que é 50 menos 10, que resulta em 40. O 10 antes do 100, que é 100 menos 10, 90. O 100 antes do 500, que é 500 menos 100, 400. E o 100 antes do 1000, que é 1000 menos 100, que dá 900. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados com essas subtrações. Por que cuidado? O número 1 só pode ser subtraído de 5 e de 10. O número 10 só pode ser subtraído de 50 e de 100. O número 100 só pode ser subtraído dos números 500 e 1000. E os símbolos 5, 50 e 500 não podem ser subtraídos de nenhum outro número. Logo em seguida eu vou fazer alguns exercícios e aí eu vou fazer um esqueminha que vai ficar bem fácil da gente conseguir guardar essas regrinhas aqui, tá? Tem muita gente que faz confusão na hora de fazer a subtração nos números romanos. Então, pode ficar tranquilo que na hora dos exercícios eu vou fazer um esqueminha legal pra gente, tá bom? Outra regra sobre o sistema de numeração romano é que após colocar os números, você apenas ia somar os valores, né? Então, olha aqui para você ver o número 5 e logo depois o número 1. Note que agora o número 1 está do lado direito do número 5, então você vai apenas somar 5 mais 1, 6. Aqui 10 mais 1, que dá 11. Nós temos aqui duas centenas, 200. O L, que vale 50, está aqui, e olha lá, ó, o 1 antes do 5. Então a gente vai fazer uma subtração. Então 5 menos 1, 4, nós temos o número 254. Nós temos aqui uma unidade de milhar, que está aqui. Nós temos o número D, que representa 500, e nós temos mais 3 centenas, ou seja, nós temos 8 centenas. 5 centenas da letra D e 3 centenas aqui. Então, ao todo, 800.
2 vezes o x aqui equivale a 20, e 3 hastes aqui, nós temos o número 3. Então, o total, 1823. Outra regra que possui no sistema de numeração romano, quando você coloca um traço em cima de um símbolo. Quando isso acontece, quando você coloca esse tracinho aqui em cima do símbolo, este valor vai ser multiplicado por 1000. Então, olha lá para vocês verem. A letra V, que vale 5, com o tracinho em cima, 5 vezes 1000, 5000. O tracinho, nesse segundo exemplo aqui, está só em cima do número 6. Então, nós temos 6.000 e o restante dos números a gente vai fazer conforme a gente já viu anteriormente, né? Nós temos aqui 500 mais 2 centenas, então é 700. E os 2x aqui, que correspondem a 20. Nós temos aqui agora 2 tracinhos aqui em cima, então o que isso quer dizer? Aqui embaixo tem o número 20, nós vamos multiplicar por 1000 e multiplicar por 1000 de novo. Multiplicar por 1000 e multiplicar por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 1 milhão. Então, nós temos aqui o número 20 milhões. Neste último exemplo, nós temos aqui, olha lá, o x antes do L. É uma subtração. Então, nós temos aqui o número 45, com 2 tracinhos em cima, ou seja, 45 milhões, e 7. E no sistema de numeração romano, não existe um símbolo que representa o zero. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios. E nesses exercícios eu vou fazer o esqueminha que eu prometi para vocês não esquecerem as regras do sistema de numeração romano. Beleza? Então nós temos aqui o primeiro exercício. Usando o sistema romano de numeração, você deve escrever os seguintes números. Então, primeiro de tudo, vamos fazer a regrinha que eu prometi a vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão escrever todos os símbolos romanos no cantinho da folha. Então, vamos lá. Quais são os símbolos? O 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000, certo? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai circular o primeiro e fazer uma setinha nos outros dois. Circula onde a setinha parou, faz uma setinha nos outros dois. Circula onde a setinha parou, faz a setinha nos outros dois. O que é isso aqui, professor? Simples. Olha aqui para vocês verem agora. Todos os símbolos que estão circulados, mais o último símbolo que está aqui, são os números que podem ser repetidos até 3 vezes. E estes símbolos que também estão circulados, eles podem ser subtraídos de outros números, né? E aí este último aqui não entra, né? Vamos fazer algumas atividades aqui então para vocês entenderem. A primeira dica que eu dou para vocês para não errar na hora de escrever um número no sistema romano é que você sempre vai escrever esse número da esquerda para a direita, tá certo? Então esse 2 que está aqui no número 26, esse 2 está nas dezenas, então esse 2 vale 20. Então nós vamos escrever o número 20 primeiro. E a dica que eu dou é que você tente escrever sempre com os símbolos da esquerda para a direita. Então é impossível escrever o número 20 com este símbolo aqui, porque a gente teria que repetir 20 vezes, só pode repetir 3. Não posso escrever o número 20 com o símbolo que representa o número 5, porque eu teria que repeti-lo 4 vezes e ele não pode ser repetido mais que uma vez, né? Ele não pode aparecer mais que uma vez. Então, eu chego no 10, que eu posso repetir para escrever o número 20. Então, 20. E agora eu vou para o número 6. Não posso repetir 6 vezes. Eu tenho aqui 5 e eu posso somar 1 para chegar no número 6. Então eu ponho o 5 e o 1 aqui do lado. Bem simples, né? Vamos agora para este próximo número. O número 1 está na centena, então ele vale 100. Nós temos um símbolo aqui que equivale a uma centena, então nós vamos colocá-lo aqui, 100. O 0 a gente não escreve no sistema romano, então a gente vai pular direto para o 2, são 2 unidades. 2 unidades, ok? Temos aqui agora o número 830, então o número 8 está na centena, então ele vale 800. Não é possível escrever com este, nem com este, nem com este, nem com este. O 100 eu teria que repetir 8 vezes, então não é possível. E o D aqui vale 500. Chegou perto do 800, mas ainda não deu 800, né? Então
eu tenho que pegar um complemento. Então, eu tenho 500. Quanto falta para 800? 300. Eu consigo escrever 300 repetindo 3 vezes a letra C. Então, eu tenho 500, 600, 700, 800. Certo? O 3 está na dezena, então ele vale 30. Não é possível com este símbolo, nem com este. A gente vai conseguir apenas com o símbolo que representa o 10. O número 77. Este 7 está nas dezenas, então então este número vale 70. Não é possível com este símbolo, nem com este. Esse daqui eu teria que repetir 7 vezes, não é possível. Cheguei aqui no 50, está pertinho do 70, falta apenas 20 e eu tenho como escrever o 20. Então eu venho aqui, escrevo 50, 60 e 70. E 7 unidades eu não consigo fazer com este símbolo aqui. Este daqui está perto do 7, eu preciso de um complemento, falta 2, eu consigo colocar 2 daqui. Então, 5, 6, 7. Tranquilo? O número 409. O 4 está nas centenas, então ele vale 400. Não é possível com este número, não é possível com este símbolo, nem com este, nem com este. Este daqui, 50, não tem como. O 100 teria que repetir 4 vezes, só pode repetir 3. Cheguei no 500, mas passou do número que eu quero. Eu quero escrever 400 e eu cheguei no 500, então quer dizer que eu tenho que fazer uma subtração. Eu tenho que tirar quanto? 100. Então, eu vou tirar 100 de 500, certo? O número 0 a gente não escreve e agora eu tenho 9. Não dá para escrever com este símbolo. Com o 5 eu teria que colocar o 5 em mais 4 hastes, o que não é possível, porque a haste só pode repetir 3 vezes. Então eu venho para o 10, passou. Então quer dizer que eu tenho que tirar uma unidade. Então eu vou tirar uma unidade de 10. Beleza? 1050, o 1 está na unidade de milhar, nós temos um símbolo que representa direto o número 1000, então nós vamos colocar aqui 1000, o 0 a gente não coloca, e o L 50, então está aqui. O L representa 50, está feito. O número 91 não é possível com a haste, nem com o 5, nem com o 10, nem com o 50, porque eu teria que colocar 50 e repetir o x 4 vezes e não pode, então eu chego no 100, passou. Então eu tenho que pegar 100 e tirar 10. Então eu vou tirar 10 de 100 e vou colocar uma unidade. Beleza? Temos aqui também o número 365. O 3 são 3 centenas, então eu vou colocar aqui 3 centenas. 60. Eu não tenho o símbolo que representa 60 aqui. O 10 eu precisaria repetir ele 6 vezes, então não tem como. Eu tenho aqui o número 50, falta só 10, então eu ponho 50 e acrescento 10. E por fim, coloco o número 5. Temos aqui por último o número 3012. Este número aqui, o 3 está na unidade de milhar, então eu tenho 3 unidades de milhar, que eu vou colocar aqui, 3 unidades de milhar. O 0 a gente não coloca, este 1 está na dezena, então ele representa 10, está aqui o símbolo do 10, e mais 2 unidades. Vamos aqui para a nossa próxima atividade. Agora a gente tem o contrário, a gente tem os números no sistema de numeração romano e nós vamos escrevê-los no sistema de numeração indo-arábico, que é o que a gente utiliza hoje. Então, a dica que eu dou para vocês aqui, novamente, escrevam todos os símbolos, façam aquela regrinha. Se você quiser colocar os valores dos símbolos embaixo, também pode, tá? Se você se sentir mais seguro, aqui vale 1, aqui vale 5, aqui vale 10, aqui 50, 100, 500 e 1000. Beleza? Então vamos escrever aqui os nossos números. Nós temos aqui a letra X vale 10, e nós temos a letra V, que representa 5. Então 10 mais 5, 15. Aqui agora na letra B, se você quiser, você pode escrever a quantidade de centenas que você tem, a quantidade de dezenas de unidades e depois somar. Então,
Vamos fazer desse jeito aqui. O D vale 500, então vamos colocar aqui 500. A gente vai juntar. O X vale 10 e o L vale 50. Olha lá, ó. O 10 e a setinha no 50. O que isso quer dizer? Que o 10 pode ser subtraído do 50, correto? Então, 50 menos 10, 40. E aqui, 2 unidades. Então, nós temos o número 542. Nós temos aqui 2 unidades de milhar, 2.000, uma centena e 3 unidades. Então, nós temos o número 2.103. Nós temos aqui a letra L, que vale 50, e nós temos 3 dezenas aqui, que valem 30 no caso. Então, eu tenho 5 dezenas mais 3 dezenas, 8 dezenas, e 8 dezenas equivale a 80. E aqui agora eu tenho o símbolo que representa 1 antes do 10. Conforme a gente já viu, é uma subtração neste caso. Então, a gente vai fazer a subtração. Nós temos aqui o número 89. Na letra E, nós temos o símbolo D, que vale 500, mais 2 centenas. Então, 500 mais 200, 700. Nós temos o L, que vale 50, mais 3 dezenas. Então, nós temos aqui o número 80. E, por fim, o número 1, totalizando 781. Na letra F, 2 centenas, 5 unidades mais 1 unidade, 6 unidades. Então, nós temos o número 206. E, por fim, nós temos aqui a letra M, que vale 1.000. E eu vou juntar o 1 antes do 10. A gente vai fazer uma subtração. Então, nós temos o número 1.009. E assim a gente encerra os nossos exercícios. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Se a resposta for sim, clique em gostei e deixe nos comentários do nosso vídeo alguma observação que você queira fazer sobre a aula ou até mesmo alguma dúvida que tenha surgido durante a explicação. Antes que eu me esqueça, eu deixei uma lista de exercícios na descrição deste vídeo, para que você possa treinar o conteúdo que a gente aprendeu hoje. E a correção dessas atividades eu vou disponibilizar logo em seguida em um outro vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.